Muito boa tarde, meus queridos. Que satisfação enorme trabalhar com um público tão grande e tão qualificado. Satisfação imensa. Hoje o assunto, galera, sobre o qual nós vamos conversar, ele envolve a competência diária número 3 da matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. É importante reiterar, é importante reforçar que vocês vão fazer uma prova a partir de uma matriz de referência. Um documento em que constam 9 competências e 30 habilidades. Há uma competência para falar sobre tipos e gêneros textuais. Há uma competência para falar sobre língua estrangeira. Há uma competência para falar sobre linguagem corporal. Há uma competência para falar sobre o texto literário. Há uma competência para falar acerca dos operadores argumentativos. Há uma competência para falar sobre os gêneros digitais, as novas tecnologias da comunicação e da informação. Há uma competência para a gramática, enfim. Os conteúdos são divididos por competências. E hoje a gente vai tratar de uma dessas 9 competências. A competência diária número 3, que versa sobre linguagem corporal, e essa competência ela tem 3 habilidades. Eu queria observar com vocês, né? Primeiro, esse aspecto muito relevante. Por que, professor, que eu acho relevante nós conhecermos a matriz de referência? Por que é importante nós conhecermos as competências e as habilidades? Porque muitas vezes, meu querido, você pode encontrar no comando da questão, né, na guia da questão que você vai resolver, palavras que foram tiradas da própria matriz de referência. Então, quando eu falo, por exemplo, né, em reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias das necessidades cotidianas de um grupo social, algumas palavras dessa habilidade podem aparecer no comando da questão. Portanto, conhecer previamente a matriz, as consequências e habilidades, é saber identificar com precisão o que a questão quer e com base em que conteúdos aquela questão foi elaborada, aquela questão foi preparada. Rapidamente, eu queria passar aqui em revista com vocês essas 3 habilidades da competência diária número 9. Estamos falando de C3H9. C3H9 diz o seguinte: primeira competência, né? Olha o que é que diz a competência. É preciso compreender e usar a linguagem corporal, porque ela é relevante para a nossa vida, ela integra a todos nós socialmente e ela é um elemento identitário, ela é um elemento formador da nossa identidade. Então, por que conhecer o próprio corpo? Por que conhecer as manifestações corporais? Porque elas são importantes para a vida, porque elas nos integram socialmente, porque elas ajudam a compor, ajudam a formar a identidade. Muito bem, H9 diz o seguinte, veja comigo: reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias das necessidades cotidianas de um grupo social. Todo e qualquer grupo social, queridos, independente do seu grau de evolução, independente do seu espaço, independente do seu tempo, toda comunidade, todo agrupamento humano usa a linguagem corporal para expressar necessidades cotidianas. Por exemplo, os indígenas dançam para pedir chuva, dançam para celebrar uma boa colheita, dançam para pedir vitória na guerra. Portanto, o corpo expressa uma necessidade cotidiana. Na cultura hip hop, os pretos dançam para expressar a sua indignação com o preconceito.
O break dancing não é apenas uma forma de dança, é uma forma de protesto, é uma forma de demarcar um território, é uma forma de apresentar uma identidade cultural. Nós, nordestinos, dançamos a quadrilha junina para celebrar a boa colheita do milho, para celebrar a nossa comunhão com os santos católicos de junho, São Pedro, Santo Antônio, São João. O que há em comum entre a quadrilha junina, a capoeira, uma dança indígena e o hip hop? C3H9. Entende? Todos os agrupamentos humanos utilizam a linguagem corporal para expressar suas necessidades cotidianas. A gente vê isso nas danças folclóricas, a gente vê isso nas danças urbanas, a gente vê isso nas danças indígenas. É a expressão corporal manifestando as necessidades do dia a dia, as necessidades cotidianas. C3H10, a competência diária 10, ela nos diz o seguinte: reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Olhe que sinestésica está com C, não com S. Sinestésico com S quer dizer mistura das sensações. Sinestésico com C quer dizer movimento, necessidades de movimentar o corpo. Essa habilidade, ela diz respeito mais especificamente às atividades de educação física, às atividades esportivas. Ou seja, você precisa transformar os seus hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Ou seja, se você quer, por exemplo, ser um atleta velocista, você tem que treinar a velocidade. Se você quer ser uma bailarina, você tem que treinar a sincronia, a coordenação. Se você quer ser um skatista, um surfista, você tem que treinar o equilíbrio. Ou seja, você tem que treinar o seu corpo, exercitar o seu corpo, capacitar o seu corpo, qualificar o seu corpo para aquilo que você pretende fazer com ele. Entende o raciocínio? Isso é educação física C3H10. Você tem que transformar o seu corpo em função daquilo que você pretende fazer com ele. Ah, professor, mas eu sou estudante, eu passo o dia todo sentado numa cadeira. Ok, você precisa fazer uma ginástica laboral. Você precisa alongar os braços, tendões, pescoço, coluna, para não sofrer uma lesão por esforço repetitivo. Portanto, C3H9 envolve mais dança, cultura. C3H10 envolve mais o esporte, a atividade física, as atividades laborais. Entende? É preciso treinar. Por que vocês aqui, ao longo do dia, nessas 3 aulas que vão enfrentar, não tem que dar uma paradinha para fazer um alongamento, né? Fazer uma ginástica laboral? Você está preparando o seu corpo, qualificando o seu corpo, para passar o dia todo aqui sentado assistindo a aula. Então, C3H10 envolve essa consciência do corpo, né? Eu já tentei surfar na minha vida, já tentei ser surfista, foi uma experiência fracassada. Eu não conseguia manter o equilíbrio sobre a prancha. Equilíbrio é uma qualidade corporal que eu não tenho, então o surf não é para mim, entende? Por outro lado, atividades esportivas aeróbicas já combinam mais com o meu estilo corporal, eu já me adapto com mais facilidade. Ou seja, é preciso que você conheça o seu corpo, prepare-o, qualifique-o para aquilo que você pretende fazer com ele. No trabalho, na dança, no lazer, enfim, na vida. Isso é C3H10. E finalmente, C3H11. A competência diária número 3, habilidade 11. Ela fala sobre o quê? Ela fala sobre reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho
e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Essa habilidade, ela me chama muita atenção. Essa habilidade me chama muita atenção porque ela envolve muito mais que corpo. Ela envolve ética, ela envolve respeito, ela envolve empatia. Todos nós temos perante a lei os mesmos direitos. Todos somos iguais perante a lei. No entanto, na prática, somos distintos. Tem o mais alto, o mais baixo, o mais magro, o mais gordo, o mais apto às atividades físicas, o mais sedentário. Então, cabe ao Estado, cabe ao governo, cabe aos entes federativos garantir igualdade aos desiguais. Porque todos nós temos o direito de usar o corpo como uma forma de interação social. Mas é preciso levar em conta os limites de desempenho de cada pessoa e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Onde é que eu vejo C3H11? Aqui onde eu estou. Observe que aqui onde eu estou, eu posso fazer uma questão sobre C3H11. Por onde eu subi para vir até vocês? Pela escada. Aqui está uma escada, para quem tem mobilidade para subir a escada. Mas bem aqui, há uma rampa de acesso, o que garante a inclusão social. Eu estou permitindo que um cadeirante usufrua do mesmo direito que eu de subir a esse palco e conversar com vocês. Entende o raciocínio? Eu estou levando em conta os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Eu estou garantindo igualdade aos desiguais. Isso é mais que corpo, isso é ética, isso é respeito, isso é empatia. Eu gosto muito, para mim é uma das habilidades mais incríveis, mais lindas da matriz de referência do Enem. C3H11, entende? Ah, professor, um cadeirante pode jogar basquete? Deve. Óbvio que eu tenho que adaptar as regras, baixar a tabela, modificar as cadeiras. Um cego, um deficiente visual pode jogar futebol? Claro. Põe um guiso na bola, se ele não pode vê-la, ele pode ouvi-la. Entende? Um idoso pode dançar, mas é óbvio, deve. Vai rejuvenescer 30 anos, vai diminuir os remédios para artrite, para pressão arterial. Ou seja, é preciso que todos compreendam que eu posso ir ao shopping pagar as minhas contas. Eu tenho esse direito, o idoso também tem. Só que o idoso não tem a mesma mobilidade que eu para se deslocar no estacionamento. Então é lícito que a vaga para o idoso fique mais próximo da entrada. E mais lícito ainda que eu respeite essa vaga. Que eu entenda que eu tenho uma mobilidade maior do que um idoso. Do que eu tenho uma mobilidade maior do que um cadeirante. Então é lícito que haja uma vaga para o cadeirante. É lícito que haja uma vaga para o idoso, mais próximo da entrada. Eu estou garantindo que ele exerça o direito de interagir socialmente, mas eu estou levando em conta as alternativas de adaptação para ele. Isso vale para a guia de cego na calçada, isso vale para a rampa de acesso ao cadeirante, isso vale para as barras de segurança no banheiro, isso vale para as vagas de estacionamento mais próximas da entrada. Fortaleza, eu trabalho em outras cidades. Trabalho também em Teresina, trabalho também em Recife, esporadicamente, e observei que Fortaleza está na vanguarda, num aspecto que me chamou muita atenção. Eu moro próximo ao shopping Rio Mar. A primeira vez que eu fui ao Rio Mar, eu vi a vaga do idoso, eu vi a vaga do cadeirante. Ok. Alguns meses depois, 6, 7, 8 meses depois, retornei ao Rio Mar. Vi uma vaga muito curiosa, do lado da vaga do cadeirante. Uma vaga rosa, com o desenho de uma mulher grávida, gestante. Eu disse, opa,
Estamos nos tornando uma sociedade, uma cidade mais inclusiva. Temos a vaga do idoso, temos a vaga do cadeirante, agora temos uma vaga para gestante. Isso representa inclusão social. Isso representa criar alternativas de adaptação para diferentes indivíduos, para que todos possam interagir socialmente, fazer a interação social. Compreendem o raciocínio? Recentemente, retornei ao Rio Mar. Qual foi a minha surpresa? Uma quarta vaga, com uma fitinha colorida, toda montada com o que pareciam peças de quebra-cabeça. Você sabe para que é aquela vaga? Para quem tem espectro autista. E eu tive vontade de bater palmas e aplaudir, sozinho dentro do carro. Quanto mais vagas como aquelas surgirem, mais inclusiva está sendo a nossa comunidade, mais inclusiva está sendo a nossa sociedade, mais empáticos estão sendo os nossos gestores e os nossos cidadãos. Vocês compreendem isso, meus queridos? E o Enem vai cobrar isso de vocês. Ele vai cobrar isso de vocês. Não tenham dúvida. Em pelo menos 3 ou 4 questões, esse assunto será cobrado. Decora rapidinho comigo. C3H9, né? Reconhecer as manifestações corporais de movimento como necessidades cotidianas de um grupo social. Reconheça isso. Necessidades cotidianas de um grupo social. C3H9. A dança, né? A linguagem corporal no breakdance, na capoeira, no hip hop, nas danças folclóricas. C3H10, educação física, esporte, qualificar o corpo, treinar o corpo, preparar o corpo para aquilo que você pretende fazer com ele. E C3H11, utilizar a linguagem corporal como forma de participar socialmente da vida da minha comunidade, mas entendendo que somos iguais perante a lei, mas somos diferentes na prática. Portanto, cabe ao Estado criar mecanismos que levem em conta os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Esse é o ponto-chave, esse é o ponto fulcral da nossa conversa. Muito bem. Agora eu queria que vocês observassem o seguinte, antes de passarmos às questões. Vocês sabem que habilidades corporais nós temos? Vocês sabem o que é que nós potencialmente podemos fazer com o nosso corpo? Eu vou pedir por gentileza que vocês anotem, vou pedir por gentileza que vocês numerem uma coluna de 1 a 7. De 1 a 7. No número 1, você vai colocar assim, né? Principais habilidades corporais. Número 1, você vai colocar um título, principais habilidades corporais. Principais habilidades corporais. Principais habilidades corporais. Tá bom? E vai colocar número 1. Número 1. Resistência. A nossa primeira habilidade corporal é a resistência. É preciso ter resistência para ficar aqui durante toda uma tarde. Professor, resistência é só uma habilidade física? Não. É uma habilidade psicossomática. Envolve corpo, envolve mente. Vocês já ouviram falar de tortura chinesa? Tortura chinesa é, por exemplo, deixar um indivíduo imobilizado e ficar pingando gotas de água na testa dele. Professor, isso tortura uma pessoa, pingos de água? Bom, nos primeiros 10 minutos é um pingo de água. Na primeira meia hora é uma goiaba. 2 horas depois é uma manga. 3 horas depois é uma jaca que está caindo na sua cabeça. Após 5 horas, parece um prego martelando o teu crânio, porque a resistência física altera a nossa percepção intelectual, altera a nossa mente. Então, resistência é corpo e mente.
Eu digo isso porque nas provas de resistência do Big Brother, por exemplo, não está em jogo só a resistência física, está em jogo também o elemento psicológico. A pessoa olha para o carro e diz: esse carro vai ser meu, basta eu aguentar aqui um pouquinho. Então o corpo fica mandando para a mente sinais, e a mente retorna esses sinais para o corpo, dizendo: aguenta mais um pouquinho que o carro vai ser seu. Então resistência é corpo, mas resistência também é mente, né? Claro que existe um fator genético na resistência, não é? Existe um fator de natureza biológica. Eu cito o fator biológico, eu cito o fator genético no quesito resistência, quando eu me lembro, por exemplo, dos atletas quenianos em atividades como a maratona. Não tem quem ganhe deles. É absolutamente impossível vencer um queniano numa corrida de 42 metros. Por quê? Porque eles estão adaptados ao ambiente. Darwin explica, né? Eles tiveram que se adaptar a um ambiente hostil, eles tiveram que se adaptar a um ambiente inóspito, e essa adaptabilidade fez com que eles conseguissem uma grande resistência física. Então existem dois fatores no quesito resistência: a concentração, a capacidade mental, e o fator biológico, o fator genético, o fator da adaptação ao meio, como diria o bom e velho Charles Darwin. Resistência é a nossa primeira habilidade física. Força é a nossa segunda habilidade física. A força. O que é que eu quero dizer quando eu falo de força? Força é condicionamento. Não adianta querer ir para o box de CrossFit, pagar o ano todinho e apenas 3 meses, e sair após 3 meses com o corpo dos sonhos. É preciso disciplina, e disciplina envolve uma mudança de hábito, disciplina envolve qualidade de vida, disciplina envolve um conjunto de medidas, entende? Por que que eu coloquei essa imagem? Esse senhor, ele tem 74 anos de idade, e é tricampeão mundial das Olimpíadas para Lenhadores do Canadá. Meu amigo, eu não consigo nem levantar esse machado. Ele está levantando o machado, equilibrado sobre um tronco e destruindo esse tronco. O que é isso? Condicionamento. Esse cidadão deve ter nascido com o machado do lado do berço. Desde quando ele pratica essa atividade? Desde quando ele tem disciplina para essa atividade? O corpo foi sendo condicionado para transformar um senhor de 74 anos de idade num tricampeão olímpico de Olimpíadas para Lenhadores do Canadá. Entende o raciocínio? Então, resistência exige condicionamento, exige disciplina, assim como a força também, não é? Bom, essa imagem ela é muito emblemática nos dias atuais, né? As pessoas nos boxes de CrossFit, subindo corda, descendo corda, virando pneu, tentando adquirir força, tentando adquirir condicionamento físico para delinear os corpos. É fundamental que entendamos, é fundamental que tenhamos em mente que a força, ela exige toda uma mudança na sua rotina, no seu estilo de vida. Alimentação, hora para dormir, hora para acordar, disciplina nos treinamentos, e o Enem cobra isso. O Enem já fez questões envolvendo o que é que precisa se fazer para condicionar o corpo para que ele seja forte, para que ele consiga desempenhar atividades que exijam força. Velocidade. Velocidade é a nossa terceira habilidade física. Velocidade é óbvio, né? Velocidade é conseguir se deslocar do ponto A ao ponto B no menor espaço de tempo possível. Sair do ponto A ao ponto B no menor espaço possível de tempo. Bom, aqui a gente tem os humanos,
o que é possível para um ser humano, e aqui a gente tem um ser alienígena, um ser que veio de outro planeta, de outra galáxia, chamado Usain Bolt. É notório que esse indivíduo é sobre-humano. É notório que esse indivíduo está além daquilo que é velocidade para o ser humano dito atleta de grande performance. Observe que aí você só tem atletas de grande performance. E é notória a diferença. O que é isso, professor? Condicionamento. O Usain Bolt não tem fenótipo de atleta de velocidade, ele não tem corpo para o estilo, daria mais para um jogador de basquete. Mas o que foi que fez dele o maior velocista de todos os tempos? Dedicação, disciplina, condicionamento e, sobretudo, força de vontade. Eu quero, eu vou, eu posso, eu faço. Força, velocidade exigem isso. Um fato curioso, esse atleta se chama Oscar Pistorius, sul-africano. Ele sofreu um acidente, teve as pernas biamputadas e se tornou um campeão paralímpico. Só que a performance do Oscar Pistorius era tão superior aos dos demais no quesito velocidade, que ele conseguiu autorização do COI, do Comitê Olímpico Internacional, para participar das corridas com os atletas não paralímpicos. Obteve marca, competiu e ainda chegou entre os 4 primeiros. Os outros atletas foram reclamar com o Comitê Olímpico Internacional, não pode, não pode. Esse atleta tem uma vantagem em relação a nós, ele não sofre o atrito do calcanhar, esse equipamento lhe dá mais propulsão, consequentemente mais velocidade, e aí ele foi desclassificado. Tinha obtido a autorização para competir nos Jogos de Pequim, mas o equipamento que ele tinha, que teoricamente poderia colocá-lo abaixo dos outros atletas, o colocou no mesmo nível e até a mais do que eles. Consequentemente, ele obteve uma performance de velocidade acima do normal, acima do comum, e aí acabou sendo desclassificado. Mas é o Blade Runner, as lâminas de aço, um super atleta dos Jogos Paralímpicos. Agilidade. Vocês sabem quem é esse rapaz? Vocês sabem quem é esse jovem que está aqui? É um francês. Ele se chama David Bailly. David Bailly. Ele é francês. Ele inventou uma modalidade esportiva. Qual foi a modalidade esportiva que o David Bailly inventou? Le parcours. O percurso. O pai do David Bailly treinava a marinha francesa. Era treinador dos marinhos da França. Alguns dias o David Bailly foi ver o pai fazendo o treinamento dos atletas. E o treinamento consistia no seguinte: você tinha que sair do ponto A ao ponto B, driblando obstáculos que se interpunham no caminho. Para driblar esses obstáculos, você precisa ter agilidade. Professor, o que é agilidade? Agilidade é a capacidade de mudar rapidamente o centro de massa do seu corpo, sem perder o equilíbrio. Agilidade, eu pediria até que vocês anotassem. Mudar rapidamente o centro de massa do corpo, sem perder o equilíbrio. Ele precisa de agilidade para pular de uma marquise para outra. Ele precisa de agilidade para driblar os obstáculos no concreto. Olha que cena incrível. Mané Garrincha, um atleta que talvez vocês não tenham visto, ou certamente não viram atuar em campo, exceto por imagens de arquivo. Mas o Mané Garrincha, o gênio das pernas tortas, ele conseguia derrubar um zagueiro sem tocar nele. Imagina uma pessoa derrubar a outra sem tocar nela, sem encostar nela. Como era que ele fazia isso? Com agilidade. Giga para cá, giga para lá, põe a bola para cá, o cara fica louco e cai. Então isso fez desse atleta
um dos maiores gênios do futebol. A agilidade, o drible, a capacidade de mudar rapidamente o centro de massa do corpo, mas sem perder o equilíbrio. Entende? Você precisa dessa habilidade para muita coisa na sua vida, inclusive dentro de casa, né? Para fazer as atividades cotidianas, para fazer as atividades do dia a dia. Agora eu chego ali na galera que está ali no anel de cima, um salve aí para a galera do anel de cima. Tudo bem, meus queridos? Para a galera da minha esquerda que está aqui, um salve para a rapaziada que está aí para o Simão, viu? Beijo carinhoso para vocês, para todo mundo que está aqui embaixo também. Cara, esse lugar dá uma energia muito legal, né? Dá uma vibração, dá vontade de ficar se movimentando, o corpo fica eufórico. Galera, se não tivesse uma foto para registrar, ninguém acreditaria nisso. Vocês conseguem imaginar essa cena? Se não houvesse um registro fotográfico, acredito que pouquíssima gente acreditaria. Isso não é qualquer time não, tá? Isso é a Itália. Isso é o time italiano. Sabe quem é que está com a bola ali no meio? Pelé. O rei Pelé. Quantos jogadores da Itália estão em cima do Pelé no mesmo lance? 8. Tu imagina o que é isso? 8 jogadores. Eu não estou falando de um time de várzea. Eu estou falando da Esquadra Azzurra, que sempre foi um dos maiores times do futebol mundial. 8 jogadores da Itália para tomar a bola de um jogador brasileiro. O que é isso, professor? Agilidade. Uma incrível agilidade. Uma capacidade de dominar a bola, de driblar, de fazer com que 8 jogadores do mesmo time venham para o mesmo lance. Para o mesmo lance, é quase o time todo para tomar a bola de um só. Capacidade de virar, de mudar o centro de massa do corpo sem perder o equilíbrio. Ok, queridos? Atentem para isso, observem isso, fiquem ligados nisso. Equilíbrio. Equilíbrio é fundamental, é o que eu não tenho. Foi o que me impediu de praticar o surf. Não ter equilíbrio. Professor, o que é o equilíbrio? É a manutenção do centro de massa sobre uma base móvel. Eu anotaria por gentileza. Porque muita gente confunde agilidade com equilíbrio. Agilidade é uma coisa, equilíbrio é outra. Agilidade é mudar o centro de massa do corpo sem perder o equilíbrio. Equilíbrio é a manutenção do centro de massa do corpo sobre uma base móvel. Anote aí. Agilidade, mudança do centro de massa sem perder o equilíbrio. Equilíbrio, manutenção do centro de massa sobre uma base móvel, sobre uma base que está se mexendo, sobre uma base que está em movimento. Ok, galera. Eu preciso de equilíbrio para praticar o slackline. Eu preciso do equilíbrio para andar de skate, para surfar, para andar de bike, porque eu tenho que manter o centro de massa do meu corpo sobre uma base que está em movimento. O trapezista do circo, o acrobata do circo, precisam desta habilidade corporal. Flexibilidade. Deu para entender o que é flexibilidade, não deu? Essa imagem, viu, Fábio? Esse cidadão é chamado de homem pretzel. Você sabe o que é um pretzel? Aquele pãozinho todo enroladinho, né? Feito com trigo, canela e açúcar. O homem pretzel, ele está mostrando o que é flexibilidade corporal. Professor, o que é flexibilidade corporal? É a capacidade de articulação dos membros superiores e dos membros inferiores. É uma capacidade articulatória, entende? As bailarinas precisam dessa habilidade desde pequenas. Tanto é
que quando uma moça, já com 15, 16 anos, começa a fazer balé, ela sente dores nas articulações. Porque para que se mantenham as articulações flexíveis, é preciso que elas sejam condicionadas desde a formação do corpo. Com 6, 7, 8 anos de idade. Entende? Quando o corpo ainda está em formação, você começa a treinar, por isso que as bailarinas começam cedo. Muitas com 4, 5 anos de idade, para que haja uma manutenção da mobilidade, da facilidade articulatória do corpo. Portanto, a flexibilidade é uma capacidade corporal, é uma habilidade corporal fundamental, importantíssima para o desenvolvimento do corpo, para o desenvolvimento de atividades de dança que você queira eventualmente desempenhar, e assim por diante. Ok? E finalmente, a sincronia ou coordenação motora. Sincronia ou coordenação motora. É a capacidade de fazer movimentos sincronizados, todos ao mesmo tempo. Quando a gente fala em sincronia, galera, muitas vezes as pessoas pensam que é só entre indivíduos, né? Como no balé, ou como no nado sincronizado, mas não. É preciso que haja sincronia, por exemplo, entre o piloto de Fórmula 1 e o seu carro. É preciso que eles estejam em sincronia, em coordenação, porque qualquer movimento fora dessa sincronia pode gerar um acidente grave. É preciso que haja sincronia entre o montador e a montaria, numa atividade equestre, entende? Se o montador e a montaria não estão em sincronia, os movimentos podem ser comprometidos. Portanto, sincronia quer dizer sintonizar movimentos, não obrigatoriamente entre pessoas. Pode ser entre pessoas, como no nado sincronizado ou no balé. Pode ser entre a pessoa e a máquina, como na Fórmula 1. Pode ser entre a pessoa e o cavalo, no caso da equitação, e assim por diante. Trabalhar em sincronia, trabalhar em coordenação, é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Eu aqui falando, este profissional de Libras do meu lado, os meninos da técnica ali atrás, observando como está o áudio, como está o vídeo. Nós estamos em sincronia, nós estamos sintonizados, nós estamos focados no mesmo tempo, para que as nossas ações sejam proeficientes, para que as nossas ações sejam produtivas e proativas. Portanto, essas são as 7 habilidades corporais. Já deu para decorar, né? Resistência, força, velocidade, agilidade, flexibilidade, equilíbrio e sincronia. Ok? E agora você já sabe qual é a sua praia. Né? Se você quer desenvolver uma prática esportiva, veja quais são as habilidades que você precisa desenvolver, veja as habilidades que você precisa desempenhar. Se você quer exercer uma atividade laboral, se você quer dançar, se você quer praticar um esporte, pense no seu corpo, reflita sobre o seu potencial corporal. O Enem nos convida a isso e eu convido vocês a isso nesta tarde de domingo. Muito bem. Só para a gente finalizar, eu queria ilustrar as 3 habilidades e já peço que vocês abram o material na página 23, onde estão as questões que nós vamos trabalhar sobre esse assunto, tá? Onde estão as questões que nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Muito bem. C3H9. C3H9. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Eu ilustro com a capoeira. O Ceará, só para a gente fechar, tá, galera? Vou fechar aqui para a gente passar para as questões. Mas é importante esse papo,
porque esse assunto é um assunto muito delicado. E é um assunto que a gente comumente não costuma ver em sala de aula, né? É um assunto que não está muito visto em sala de aula. Razão pela qual eu tive preocupação em me preocupar com a base teórica, com o rudimento teórico. O Ceará foi o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão. Vocês sabem disso. Município de Redenção. Outro dia eu estava indo para Guaramiranga, passei por Redenção e vi uma placa dizendo que havia um memorial numa fazenda, um memorial ligado à escravidão. Eu entrei nesse memorial e pela primeira vez na minha vida eu vi uma senzala. Uma senzala. É uma sensação muito incômoda, muito claustrofóbica. É um ambiente baixo. Acho que um indivíduo de 1,90 não conseguiria ficar em pé. É um ambiente escuro, é um ambiente úmido, é um ambiente claustrofóbico. Claustrofóbico. Os cativos ficavam amarrados com as mãos e dormiam amontoados nas senzalas. Para não pirar naquele ambiente claustrofóbico, com as mãos amarradas, eles começavam a exercitar a luta com os pés. Treinar. Um treino. Para gerar uma endorfina, para qualificar o corpo, para não pirar no estresse daquele ambiente absurdamente claustrofóbico. Entende? Eles estavam ali lutando. E aí o feitor olhou aquilo e disse: epa, vocês estão lutando? Lutando para quê? Para fugir? Para se rebelar? Não pode. Nós já permitimos que vocês cantem e dancem para os seus deuses, agora vocês querem lutar também? Ah, quer dizer que lutar não pode não? Mas cantar e dançar pode? Então traz o atabaque, traz o birimbau. E aí nós vamos camuflar, nós vamos disfarçar a nossa luta numa dança. E assim nasceu a capoeira. Entende? Uma manifestação daquele grupo. Ele precisava daquilo para se expressar. É H9, habilidade 9. Então, para que aquela atividade pudesse acontecer, ela teve que ser disfarçada, camuflada numa dança. Se você observar os movimentos da capoeira, você constata isso com muita facilidade. A capoeira começa com pequenos movimentos para cá, gira o corpo. O que é que ele está fazendo? O aquecimento, um alongamento. À medida que o ritmo do tambor vai aumentando, os movimentos vão se tornando mais frenéticos e aí começa a pancadaria. Portanto, a capoeira é um misto de luta e dança, que aconteceu no ambiente da senzala para manifestar a necessidade cotidiana daquele grupo social. O mesmo vale para o breakdance, criado em 1978 por África Bambata, nos bairros de gueto de Nova York, na periferia preta de Nova York. Aqueles negros precisavam se expressar, precisavam do seu lugar de fala, precisavam se mostrar presentes na sociedade. Então criou-se a cultura hip hop, com o grafite, o breakdancing, o DJing, o beatbox, os b-boys. Hoje com o street basket, o basquete de rua. São atividades que permitem que aquela comunidade se expresse, se manifeste, ocupe os espaços na sociedade e se faça presente. E tenha ali garantido o seu espaço, o seu lugar de fala. Essa é a ideia. Compreendem o raciocínio? É sobre isso que estamos falando e está tudo bem. Entende? Sobre o respeito que nós temos que ter pelas expressões corporais das mais diferentes culturas. Pois não, meu querido? Claro, as festas juninas em que nós celebramos a boa colheita do milho, a nossa comunhão com os santos de junho, São Pedro, São João, Santo Antônio, é a nossa necessidade de expressão. É a nossa identidade cultural que está ali expressa. Lembra que o corpo também é um elemento identitário? Quando o nordestino dança o São João, ele está em C3H9. Perfeito? Abraço, irmão. C3H10. Isso aqui é para você decorar, isso aqui é para você fotografar, viu? É para você tirar foto, que vai passar o dia todinho aqui. Se não tiver aí no material, tem? Olha só. Ginástica laboral
para quem passa o dia todo sentado. Ah, meu filho, a minha atividade física é estudar. Ah, a sua atividade física é estudar? Pois então você vai ter que tirar 15 minutinhos todo santo dia para fazer alongamento com encosto. Isso aqui é ginástica laboral para estudante. É ginástica laboral feita para você, porque você está aqui agora usando o seu corpo. O seu corpo não está inerte, não. O seu corpo está em movimento, o seu corpo está sendo demandado. Vocês vão sair daqui cansados ao fim da tarde, entende? Então, reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Você tem que aprender a conhecer o seu corpo, qualificar o seu corpo, treinar o seu corpo, habilitar o seu corpo para aquilo que você pretende fazer com ele. Ok? Decora isso, anota isso. Os fundamentos do voleibol. Adoro voleibol. O voleibol é um esporte que tem fundamentos. Né? Quais são os fundamentos do voleibol? O saque, a colocação, a manchete, a recepção. Existem jogadores que treinam especificamente o corte. Jogadores que treinam especificamente a recepção. Jogadores que treinam especificamente o bloqueio. Dependendo de quê? Da sua altura, da sua agilidade, entende? Das suas habilidades físicas lá de trás, que eu acabei de mostrar as 7. Lembra disso? Um certo tempo, o voleibol se transformou num esporte muito excludente. Por que excludente? Porque para jogar voleibol tinha que ter no mínimo 2 metros de altura. Então, para que o voleibol se tornasse um esporte mais inclusivo, o que foi que se criou? A posição do líbero, a posição daquele jogador. Lembra que todo time de voleibol tem um jogador com a camisa diferente dos demais? Aquele é o líbero. O que é que ele faz? Ele é o jogador de defesa. Ele tem ótimas qualidades na defesa, mas é muito baixo para ir para a rede, é muito baixo para cortar. Então, para que o voleibol não exclua grandes defensores, criou-se uma posição fixa, entende? Ou seja, o jogador que não tem 2 metros, 2,10, também pode jogar voleibol, desde que ele tenha habilidades para defender, para receber a bola, para ser o zagueiro do time, digamos assim. A posição de líbero, compreendem? E aí eu chego em C3H11 para encerrarmos a teoria. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Como meio de interação social. Considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Tá? Considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. O cadeirante pode ser um atleta olímpico? Não, mas pode ser paralímpico. Yes, we can. Parafraseando aí o slogan do Barack Obama. Nós podemos. Olha aqui de novo. Futebol para 5. Aconteceu um episódio curioso nos Jogos do Rio de 2016. A torcida era tão vibrante, a torcida era tão entusiástica nessa prática esportiva, que os organizadores precisaram parar o evento. Ô galera, peraí, dá um tempo aí. Vocês estão vibrando demais, vocês estão gritando demais, vocês estão torcendo demais. Os atletas não estão conseguindo ouvir a bola. Então o excesso de entusiasmo da torcida fez com que os organizadores tivessem que parar o evento para solicitar silêncio da torcida para que a prática esportiva pudesse acontecer, uma vez que eles não podem ver a bola, mas dependem da audição. E para que a audição funcione, a plateia, o público tinha que colaborar. Entende o raciocínio? Então, é possível sim. Olha que coisa linda. Né? As tiazinhas da hidroginástica. Isso rejuvenesce, isso dá qualidade de vida. Vão ali para a hidroginástica, vão trocar uma receita culinária, vão falar dos netos, vão corujar os filhos. Isso dá qualidade de vida às pessoas. Isso dá qualidade de vida aos indivíduos. Isso permite a interação social. Entende?
Isso permite a participação proativa dos indivíduos no grupo no qual ele se insere, na comunidade a qual ele pertence. Compreendem isso, meus queridos? É possível entender esse raciocínio? Ficou claro isso para vocês? Então, meus jovens, esse é o assunto. Agora vamos dar uma olhada em como o Enem cobra esse assunto, tá? Observamos aqui a questão de número 1, que fala sobre slam do corpo. O slam do corpo, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui rapidamente. E vamos ver qual é a competência, qual é a habilidade que está em jogo. Vocês já podem identificar. Nós temos aqui 15 questões. Um exercício bacana. Ao ler cada questão, identificar. É C3H9? É C3H10? É C3H11? Qual é a habilidade que está em questão neste momento desta prática esportiva? Ok? Olha só. Slam do corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo slam vem do inglês e significa, numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais. Compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo. Um trabalho artesanal de tornar a palavra visível numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia. Tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Veja bem, veja muito bem, quando eu digo assim, ó, slam do corpo, certo? É um encontro pensado para surdos e ouvintes. Surdos e ouvintes. Qual é a habilidade que está em jogo nessa questão? Habilidade 9, 10 ou 11? Habilidade 11. Por que habilidade 11? Porque eu estou produzindo uma atividade inclusiva. O slam do corpo, ele utiliza a linguagem corporal para ajudar na compreensão da linguagem verbal. Mistura a linguagem verbal, mistura libras e mistura a expressão corporal. Eu me lembro aqui, sabe de quem? Padre José de Anchieta. Quando foi fazer a catequização indígena, uma das ferramentas utilizadas por Padre Anchieta para a catequização dos gentios foi o teatro. Ele usou a poesia e o teatro na catequese. Por que o teatro? Porque o teatro tinha o suporte do corpo. Ele encenava passagens bíblicas, onde havia a fala e a linguagem corporal juntas, para facilitar o entendimento, a compreensão da mensagem. Portanto, muitas vezes, o corpo, a gesticulação, facilita a compreensão de outras linguagens, tornando essa atividade mais inclusiva. Compreende o raciocínio? Então, o slam do corpo é C3H11. Observe, o objetivo foi botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais. Compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos,
um microfone, sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, num trabalho artesanal de tornar a palavra visível. Para quê? Para que mais pessoas possam participar do sarau. Entende? A profissional que está aqui do meu lado me permite a elaboração de uma questão com C3H11. O trabalho que ela está desempenhando aqui ao meu lado é um trabalho belíssimo de inclusão, para permitir que indivíduos que tenham deficiência auditiva de alguma forma possam participar desse nosso encontro. Isso aqui é C3H11. Entende o raciocínio? Ela está usando o corpo. Observe os movimentos corporais. Esses movimentos corporais produzem sentido, produzem significado. Aqui é C3H11 acontecendo. Entende o raciocínio? Pois bem, na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de... Olha essa questão. Vamos ver a letra E. Proporcionar performances estéticas de pessoas surdas. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Anote e guarde, tá? Anote e guarde. Eu vou descer aqui. Dá microfonia se eu ficar aqui embaixo? Dá não, né? Deixa eu ficar aqui mais perto da galera. Galera, uma dica, tá? Uma dica preciosa. Engenharia reversa. Vocês já ouviram falar disso? Engenharia reversa. Às vezes, a gente fica martelando uma questão do Enem, procurando qual a alternativa correta. Tente fazer o oposto. Em vez de tentar saber por que que A é a alternativa correta, tente saber por que que B, C, D e E são falsas. Mas, professor, se eu estou em dúvida entre a certa e a errada, eu estou em dúvida entre a errada e a certa também, ok? Mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai guardar, você vai anotar e nunca mais vai esquecer. Numa questão do Exame Nacional do Ensino Médio, uma alternativa é a alternativa verdadeira por N motivos. N motivos. Mas ela é falsa apenas por 3 motivos. Sabia disso? Ela pode ser a alternativa verdadeira por zilhões de motivos. Mas ela é falsa basicamente por 3. Aí você vai anotar aí. Os 3 erros clássicos de interpretação textual no Enem. Os 3 erros clássicos. Quais são os 3 erros clássicos de interpretação, professor? Primeiro, generalização ou extrapolação. Generalização ou extrapolação. O que é a generalização ou extrapolação? A generalização ou extrapolação é quando uma alternativa se torna falsa, porque generaliza uma informação que no texto é particular. Tá? Imagine que eu estou falando no texto sobre a beleza dos golfinhos rotadores de Fernando de Noronha. No arquipélago de Fernando de Noronha, todo dia, os golfinhos rotadores dão um espetáculo para os turistas. Esses golfinhos ilustram a riqueza e a diversidade da fauna marinha brasileira. Aí você vai lá para a questão, ela diz o seguinte: com base na leitura do texto, é possível inferir que o objetivo do autor é, letra A, apresentar a diversidade da fauna marinha brasileira? Falso, por extrapolação. Eu estou falando da fauna marinha brasileira, não, estou falando do golfinho rotador. Está entendendo o raciocínio? Ah, mas o texto está dizendo que o golfinho rotador ilustra a beleza da fauna marinha brasileira. Mas esse não é o objetivo do texto. Porque se eu quisesse mostrar a riqueza da fauna marinha brasileira, eu tinha que mostrar também a tartaruga marinha. Eu tinha que mostrar também o boto da região amazônica, os pinguins que migram para o sul do Brasil. Entende? Então você cometeu um erro de extrapolação, você generalizou uma coisa que no texto é particular. O segundo erro clássico, redução ou particularização. Redução ou particularização. É quando a alternativa se torna falsa, porque reduz
porque particulariza aquilo que no texto foi dito de maneira geral, de maneira abrangente. Imagina que eu estou lendo um texto sobre feminicídio no Brasil. Os índices se tornam alarmantes a cada dia. É necessário que as autoridades se mobilizem no sentido de conter tamanho problema social. Recentemente, um empresário assassinou a própria esposa numa discussão por motivos fúteis, uma vez que ela pediu a separação. Pela leitura integral do texto, pode-se inferir que o objetivo do autor é denunciar o caso de feminicídio do empresário? Falso. Falso por quê? Redução. O objetivo do texto não é falar de um caso de feminicídio, é falar do feminicídio de maneira geral. Está entendendo o raciocínio? E a gente acaba errando por bobagem certas questões, porque não percebeu. Está no texto, mas não é o foco. Está no texto, mas não é o foco. Cuidado. Entende o raciocínio? E o final, o terceiro erro clássico de interpretação, é a contradição ou oposição. A contradição ou oposição, tá? A contradição ou oposição é quando você é induzido a dizer o oposto do que está no texto. Aí é a pegadinha. É a pegadinha da questão. É quando você tem um comando do tipo, não é correto afirmar que, todas são corretas, exceto. Ou quando o texto diz assim, ó, fulano é alegre. Aí o texto fala que fulano é triste. Ou seja, uma contradição, uma oposição. Às vezes um prefixo. O texto fala de feliz, a alternativa põe infeliz. O texto fala de alguém humano, a alternativa fala desumano. O desumano, o in, o não, são indutores de contradição. A pegadinha, entende? Para você marcar aquilo que é o oposto do que está no texto. Então, eu diria que a alternativa é falsa por proporcionar estéticas de pessoas surdas? Não, não é de. É o quê? É o quê? Olha na segunda linha. Olha na segunda linha do texto. Islã do corpo é um encontro pensado para, e não de. Está contradizendo, está entendendo? Olha a contradição. Não é um encontro de, não é um encontro para. Olha a segunda linha do texto. Já eliminou o item é. Está entendendo o raciocínio? A preposição de, uma preposição tornou o item falso. Não é de, é para. Está na segunda linha do texto. Letra D. Traduzir expressões verbais para a língua de sinais, extrapola. Porque não é traduzir uma língua para outra, é utilizar as duas em conjunto. É utilizar libras, é utilizar a linguagem verbal, é utilizar a linguagem de sinais, é utilizar a combinação disso tudo. Ok? Bom, estimular produções autorais de usuários de libras reduz. Porque não é só usuário de libras, tem também aqueles que falam, tem os que verbalizam, tem os que usam o corpo. É uma atividade integrada, não tem apenas um tipo de pessoa, tem várias. Entende o raciocínio? Redefinir o espaço de circulação da poesia. Não, o espaço continua sendo urbano. Não é redefinir o espaço, é redefinir o público. Para quem a gente quer agora o Islã do corpo? Só para ouvintes? Não, para surdos e ouvintes. E aí sobrou a letra A como correta. Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética, ou seja, tornar a palavra visível através de libras e através da linguagem corporal. Entendeu o raciocínio? Ok? Assim a gente vai treinando, assim a gente vai desenvolvendo habilidades para resolver as questões do Enem. Questão de número 2. Galera, eu faço uma ressalva aqui, tá? Vocês conseguem me dizer o que é que está nos pés nessa fotografia? Pois é. Toda vida que eu faço essa pergunta, eu ouço duas respostas.
Tem gente que diz, professor, isso é um celular. Tem gente que diz, professor, isso é um espelho. Alguém viu um espelho? Pois é. Alguém viu um celular? Pois é. Esse é um problema do Enem. Qual é o problema do Enem? As imagens em preto e branco. As imagens xerocopiadas, fotocopiadas em preto e branco. Eu fiz uma reclamação ao INEP, pessoalmente, diretamente ao INEP, porque fui elaborador de itens por um tempo. E nesse sentido eles disseram o seguinte, olha, a prova é em preto e branco por 2 motivos. Se a prova tiver todas as imagens coloridas, o custo de elaboração vai ficar muito alto. E segundo, eu vou excluir os daltônicos, que têm dificuldade em percepção de cor. Então o preto e branco acaba tornando a prova mais inclusiva e mais barata, né? Então é por esse motivo. Mas isso acaba dificultando a análise da imagem. Porque tem gente que vê um espelho, tem gente que vê um celular, e aí, meu filho, é o que eu digo, segura na mão de Deus e vai. Viu? Se é um espelho, se é um celular, segura na mão dele com força e vai. E vai pensando aqui, ó, a body art. Meu filho, olha aqui para mim. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se até os dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de, né? Veja bem, estabelecer limites entre o corpo e a composição? Não, eu estou usando o corpo para manifestar uma necessidade estética, integrando o objeto espelho ou objeto celular. Na verdade é um espelho, tá? Na real isso são espelhos, mas se você viu um celular, ok. O que interessa é que o celular ou o espelho e o corpo estão juntos na composição estética. Portanto, não há limites, né? Não há o estabelecimento de limites, como diz a letra A. A letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador? Não, isso extrapola. Por que é que isso extrapola? Porque eu não estou vendo o espectador na imagem. Cadê o observador da obra na imagem? Ele não está presente, ok? Então isso extrapola, vai além daquilo que o texto e a imagem me permitem dizer. Letra C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo extrapola muito, né? Mas extrapola e muito. Há algum conteúdo ideológico? Há algum conteúdo político na imagem ou no texto? Não. Então a informação transborda, a informação transcende, né? Olha só. Transborda, transcende. Então, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Sim, suporte privilegiado de expressão, porque ele não é só um cavalete, onde se pendura um quadro. Ele é parte da obra, portanto, é um suporte privilegiado. Eu estou utilizando o corpo para expressar esteticamente uma necessidade. Qual é a habilidade em questão aqui nessa questão? A habilidade 9. O corpo como expressão de uma necessidade cotidiana. A arte não é uma expressão necessária para todo o grupo humano. A arte é uma necessidade. A arte é imprescindível em todas as culturas para expressar, para manifestar as necessidades, os desejos dos mais diversos grupos sociais. Ok, meus queridos? Ficou claro isso para vocês? Então, olha só aqui a próxima. O box, essa questão é ótima, tá? Essa questão é fenomenal, essa questão é maravilhosa. Olha só aqui.
Olha só essa. O boxe está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente do esporte, o MMA, né? As Martial Mixed Arts, né? As artes marciais mistas, MMA. E o maior evento de artes marciais mistas do planeta é o Ultimate Fighting Championship, ou simplesmente UFC. O ringue, com 8 cantos, foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado. Agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte apague o estigma negativo. Interessante. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las a um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas ao MMA? Veja bem. Durante muito tempo, havia um preconceito muito grande contra o boxe. É um esporte agressivo. É um esporte violento. Um esporte em que se tira sangue do outro atleta. O boxe foi modificando as regras, foi adequando as regras para diminuir esse dano ao corpo, para tornar o esporte mais midiático. Na década de final dos anos 70, 80, começou o vale tudo. Eram lutas sanguinárias e que os indivíduos saíam dali completamente sequelados. Dana White, um empreendedor americano, pensou o seguinte: eu quero transformar isso num esporte espetáculo. Porque ao transformar no esporte espetáculo, eu atraio patrocinadores, eu atraio transmissão televisiva. Então, o que foi que ele fez? Criou um conjunto de regras para que aquele esporte pudesse ser palatável, para que aquele esporte pudesse ser consumido pelos telespectadores. Entende? Então, ele criou um conjunto de regras para delimitar a agressividade que os atletas se submetiam e para tornar o esporte mais agradável à mídia. Então, C3H10, ele modificou as práticas corporais daquela atividade para torná-la mais adequada a uma determinada finalidade. Está entendendo? Vamos diminuir o tipo de golpe mais violento. Vamos diminuir o banho de sangue que fica no octógono depois de uma luta. Vamos estabelecer limites, não pode bater aqui, não pode bater ali. Diminuindo os danos, aumentando a integridade física dos atletas, o MMA se tornou o quê? Um espetáculo de mídia. Movimentando milhões e milhões e milhões no canal Combate, movimentando milhões, milhões e milhões nas apresentações ao vivo. Entende? Tem uma cena engraçada que eu acho do MMA, que até para passar a mudança de round é um espetáculo, né? Aquelas meninazinhas ficam sentadinhas ali com a plaquinha, terminou um round, lá vem elas empoderadíssimas, né? Loucas, lindas e maravilhosas, só para dizer que terminou um round e começou o outro. Vocês lembram dessa imagem? A menina fica ali sentada a luta todinha, né? Mas terminou um round, lá vem ela poderosa, com a plaquinha na mão, toda linda, desfilando deslumbrantemente para dizer que mudou o round. Que é isso? Um espetáculo. E tem público para isso. Mas para isso foram necessários o quê? Adaptações, mudanças. Observe aqui a questão. Olha só. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento. Deixa eu colocar aqui. Não é essa. É essa aqui mesmo. Exato. Olha só. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência
de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Vamos lá. Letra A. A modificação das regras busca associar valores lúdicos. Professor, o que é ludismo ou ludicidade? Diversão, lazer, brincadeira. É isso que está em questão? Não. Então o item extrapola, vai além. O texto não fala do lúdico. Tira a palavra lúdico da jogada. Está entendendo? E outra coisa que também extrapola, possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. O MMA é uma atividade de lazer para diferentes populações? É lúdico? Não. Então, 3 informações tornam o item falso por extrapolação. Ok? Por extrapolação. Letra B. As transformações do MMA aumentam o grau de violência da luta? Aumentam o grau? Aumenta? Não. Faz o quê? Diminui. Se não aumenta, diminui, esse item é falso porque traz o quê? Uma contradição. Uma contradição. Está vendo? Uma palavra torna o item falso. Não é para aumentar o grau de violência, é para diminuir. Então, a contradição, erro clássico de interpretação textual. Letra C. As mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a modalidade menos violenta, visando sua introdução nas academias de ginástica, na dimensão da saúde. Academia de ginástica está em questão. A dimensão de saúde está em questão? Tá não. Então, extrapola, não condiz com o que está no texto, portanto, é uma alternativa falsa. As modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas das diferentes artes marciais. Até aí, ok, né? Porque tem cara que tem que ser bom em jiu-jitsu, tem cara que tem que ser bom em boxe, muay thai, tem cara que tem que ser bom em várias atividades, né? Por isso que é um misto, é um mix, até aí tudo bem. Mas eu te pergunto, é para favorecer o desenvolvimento da modalidade enquanto defesa pessoal? Falso. Defesa pessoal extrapola, o texto não fala sobre isso. E aí sobrou a letra E. As transformações do MMA visam delimitar a violência, para diminuir, para controlar, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato de esporte-espetáculo, de esporte que pode ser transmitido televisivamente. Ok, galera? Entendem? É assim que o assunto é cobrado. É desse jeito que o assunto é cobrado. Olha aqui uma questão de C3H9 para a gente concluir, para a gente dar o ok. Olha só, olha só. No Brasil, prestem muita atenção aqui, C3H9. Competência diária 3, habilidade 9. Ok? Vamos lá. Olhe só para essa questão. No Brasil, a origem do funk e do hip hop remonta aos anos 70. A origem do funk e do hip hop remonta aos anos 70. Quando da proliferação dos chamados bailes black nas periferias dos grandes centros urbanos. Embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes, onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música quanto nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Rio.
a indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de quê? Bom, deixa eu primeiro dizer uma coisa para vocês aqui, que eu até falei no comecinho da aula. Atentem para esse detalhe, porque o Enem já cobrou isso mais de uma vez, tá? Eu fiz um levantamento nas questões de 2009 até 2020, e encontrei algumas ocorrências deste tema, e eu queria chamar a atenção de vocês para ele. A cultura hip hop. Um cidadão chamado África Bambata, nos bairros de gueto, da periferia de Nova York, ali o Brooklyn, o Queens, né? Bairros de predominância preta, de predominância negra. Em 78, um cara chamado África Bambata resolveu dar voz àqueles indivíduos marginalizados por uma sociedade que defendia a pseudociência da eugenia. A pseudo-ideia, a ideia atrasada, anacrônica, ultrapassada, de que haveria uma hipótese de supremacia branca, o que é uma teoria já ida para o ralo desde muito tempo. Então, para possibilitar que aquela comunidade se expressasse, ele criou uma série de atividades. Vamos fazer música? Aí aparece o DJ. Ah, mas eu não tenho equipamento de som. Então apareceu o beatbox, que faz o som aqui, tum, tum, né? Pela própria boca. Vamos chamar os dançarinos, os b-boys, para dançar o break dancing. Vamos chamar as meninas para desenhar o estilo, roupas largas, aquela calça com um palmo de cueca aparecendo, uma corrente para segurar a carteira, um boné de aba reta, o famoso Jordan Air, aquele Nike bonitão, preto e vermelho, né? Lindaço. O Adidas de 3 listras, o clássico. Então ali eles foram expressando o grafite, pichado nos muros, as suas indignações, as suas manifestações cotidianas. Ou seja, a cultura hip hop, ela envolve artes gráficas, como grafite, a música, como o DJ, o beatbox, a dança, como os b-boys e o breakdancing, o lifestyle, o jeito de vestir dos hip hops, e hoje integrou também uma prática esportiva, que é o basquete de rua, o street basket, jogado apenas com meia quadra, onde o objetivo muito maior é se divertir com a bola do que propriamente fazer pontos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso possibilitou para aquela comunidade se manifestar socialmente, se fazer presente no corpo social, ocupando seu espaço na sociedade e manifestando seu lugar de fala. Só que hoje, essa ideia transcendeu o espaço preto norte-americano. Aqui na nossa cidade, aqui em Fortaleza, nós temos um indivíduo pelo qual eu tenho uma enorme admiração. Ele se chama Preto Zezé. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Preto Zezé era presidente de uma comunidade aqui de Fortaleza, a comunidade das Quadras. É uma comunidade que fica no centro da aldeota. Depois ele se tornou presidente da CUFA Fortaleza. Depois ele se tornou presidente da CUFA Ceará. Depois ele se tornou presidente da CUFA Brasil. CUFA é a Central Única das Favelas. Hoje ele é o representante da CUFA Mundial. Aqui de Fortaleza. Uma das maiores autoridades da Comunidade Única das Favelas é um fortalezense, não sei se ele é fortalezense, mas mora aqui em Fortaleza e chama-se Preto Zezé. Sabe o que foi que ele fez? Ele fez um mapeamento dos bairros de Fortaleza em que há o maior índice de violência entre jovens, na faixa etária entre 14 e 25 anos de idade. Ele mapeou esses bairros, ele diagnosticou o problema nesses bairros e fez, sabe o quê? Levou um projeto de hip hop para esses bairros. Pegou os meninos que queriam dançar break, pegou os meninos que tinham habilidade para o esporte, pegou os meninos que tinham habilidade para a música, enfim. Ele saiu selecionando nessas comunidades crianças para um projeto social, jovens para um projeto social.
usando a cultura hip hop como fator de integração social. Resultado, queda nos índices de violência, queda nos índices de assassinato entre os jovens, queda nos índices de jovens se rendendo a facções, se rendendo ao tráfico, se rendendo à violência. Ou seja, o hip hop hoje é muito mais do que uma prática da comunidade negra. É uma prática de integração, de interação, de participação social, de demarcação identitária e, sobretudo, de inclusão. Palmas para Preto Zezé, palmas para a CUFA, palmas para esse projeto tão bonito, né, que tem tirado muitos jovens da nossa cidade, da criminalidade, da violência e do homicídio. Então, olha como isso é bacana. Eu estou usando o corpo, eu estou usando a dança, eu estou usando o esporte para tirar crianças e jovens da criminalidade. Isso por si só já é algo louvável, entende? Absolutamente merecedor do nosso aplauso e do nosso mérito, né? Do reconhecimento do mérito. Mas olha aqui, ó. No Brasil, a origem do funk e do hip hop retoma aos anos 70, quando da proliferação dos chamados bailes black. Nas periferias dos grandes centros urbanos, embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes, onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música quanto nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. Eu te pergunto, a presença da cultura hip hop no Brasil é uma forma de quê? É uma forma de quê? Essa você responde, essa é contigo. Letra D de dado. Afirmar a identidade dos jovens que a praticam. Estabelecer um lugar de fala e permitir que eles interajam socialmente, que eles manifestem suas necessidades cotidianas. C3H9. Entende, moçada? É isso, galera. Acredito que com esse mote, não é, com esse norte, você pode perfeitamente dar uma olhada nas outras questões e resolvê-las com proficiência, resolvê-las com qualidade. Ok? Fica aqui o meu agradecimento infinito à participação de vocês, a essa audiência qualificadíssima. Obrigado demais, galera. Prazer enorme. Fábio, chamou, estou aqui, conte comigo, porque isso aqui é uma glória para o meu domingo. É uma glória para o meu domingo. Conversar com tantas pessoas, tão bonitas, tão dispostas, né, e tão interessadas em aprender. Viu? Qualquer coisa, me procura lá no Instagram, @profjoãofilho, ou me encontra no canal do YouTube, Tapioca com Poesia. Viu? Grande abraço, fiquem com Deus. Dá uma salva de palmas Tchau, pro professor, tchau. galera.